Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé, para juntos fazermos a leitura oficial, que se encontra em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Glórias a Deus. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, a nossa leitura bíblica oficial anual, que está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos todos juntos ler no 3, toda a igreja? 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Quem é carente das orações da amada igreja do Senhor? Eu e toda a minha casa também somos carentes das orações da amada igreja. Estamos aqui com alguns pedidos de oração. Oração em favor do cooperador Israel, oração em favor do cooperador Marcelo Vitor, oração em favor da irmã Maria da Silva, oração em favor da irmã Dalvanira, oração em favor do irmão José Barbosa, oração em favor do irmão João Vitor, oração em favor de José e toda a sua família, oração em favor da irmã Margarete, oração em favor do diácono José Vitor e oração em favor da irmã Marta. Vamos também orar, hoje é culto de missões, vamos orar pela vida dos nossos missionários, a qual estão fazendo missões por todo o Brasil e também no exterior. Vamos pedir para que Deus venha os acompanhar, os guardar, os revestir com seu Espírito Santo e que Ele venha suprir a necessidade da sua amada igreja, em nome de Jesus. Oremos. Deus maravilhoso, soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus, estamos aqui com a Tua igreja, primeiramente para Te louvar, para Te adorar, Senhor Deus, num culto racional e também, Senhor Deus, neste instante, erguemos a nossa voz a Ti, Senhor Deus, suplicando, clamando por cada vida, abençoa, Senhor Deus, cura, liberta, transforma, restaura, Senhor Deus, oh Pai querido, enche a Tua igreja com Teu poderoso Espírito Santo. Sê conosco no dia de hoje, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode tomar seus assentos, louvando, adorando, bendizendo o nome de Jesus, e o círculo de oração, com a oportunidade de estar louvando 2 hinos, da honra e glória do nosso Deus. Sua bênção mudou e jamais desistir.
Sempre te adorar.
Meus amados irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo. Não quero tomar muito tempo, quero meditar de maneira rápida em um texto da palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Se você tem a possibilidade, abra sua Bíblia comigo e acompanhe essa leitura. 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Meus amados irmãos, mais um mês nós estamos num culto referente à mobilização missionária. Se nós já ouvimos tanto, mas todos os meses nós precisamos ouvir de novo que a obra do Senhor, ela carece de mão de obra, ela carece de recursos, mas nós vemos que um dos grandes caos que nós vivemos nos nossos dias, no nosso meio, é que sempre nós esperamos a condição perfeita, nós sempre esperamos a situação perfeita. Eu vou te dizer, e para você entender, nós sempre esperamos e damos uma desculpa para que uma situação melhore. Quando acontecer algo eu faço, quando eu for promovido eu faço, quando eu casar eu faço, quando eu for mais velho eu faço. E sempre nós procrastinamos aquilo que nós precisamos fazer na obra do Senhor. Mas eu vim te dizer algo e uma coisa para alertar você nesta noite. Nós não temos mais tempo. A obra do Senhor é algo urgente. A obra do Senhor é algo para ontem. Nós precisamos hoje tomar uma posição e entender que a situação perfeita, que a ocasião perfeita para fazer algo para Deus é agora. Nós precisamos nos alertar e saber que nós precisamos urgentemente levar ao Senhor as nossas limitações e as nossas desculpas serem pregadas no Calvário, e nós sermos hábeis a sermos capacitados pelo Senhor. Ninguém aqui sabe de tudo, mas o lindo é o Deus que me chamou e que te chamou, é um Deus que se importa comigo e com você, e Ele se importa em me capacitar e em te capacitar. Então nessa noite eu olho para este texto, que as armas que nós usamos não são carnais, mas em Deus elas são poderosas para a destruição de fortalezas, e que nós devemos levar todo entendimento a Cristo, nós devemos levar todo entendimento aos pés do Senhor, e que nessa noite nós possamos ser despertados para entendermos, não há mais tempo, não podemos perder tempo, não podemos nos distrair, o céu nos espera, e nós precisamos trabalhar para o Senhor, e que nessa noite Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença que me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar.
não me deixe assim, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, implora, não me deixe, Senhor. Aleluia. Só tu me entende, não me censura, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fale comigo, estou te ouvindo. Fale comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, posso ouvir. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma implora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não tema, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas se tô fraco, ó, me esconda em suas asas bem segura. Me agasalha com teu manto de ternura. Ó, me transporta como a onda sobre o mar. Aleluia. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor.
Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar nessa noite? Pega sua Bíblia, irmãos, culto de missões. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Após a leitura, os irmãos quiserem ficar com a Bíblia aberta, vamos acompanhar alguns detalhes desse texto tão maravilhoso. Quando os irmãos localizam o texto, eu quero louvar e agradecer a Deus pela oportunidade de estar podendo vir aqui trazer uma palavra, servir o coração dos irmãos. Que Deus continue abençoando cada departamento aqui da nossa igreja sede, pastor Paulo, os demais irmãos, obreiros, cada departamento. Que Deus continue abençoando. Obrigado também, William, pelo convite. Deus abençoe sua família. Trago também um abraço ali do nosso pastor Daniel. Estamos ali no Itamaraty, dando glórias ao Senhor. Quem achou o texto diz amém. Atos capítulo 10, eu vou ler o verso 34. Um texto que fala sobre a porta do evangelho, irmão, sendo aberta para os gentios. Amém? Atos 10, 34 nos diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Verso 34, mais uma vez. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, louvado seja Deus. Pode se assentar, dando glórias ao Senhor? Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Louvado seja Deus. Estamos diante de um texto. Texto esse que é bastante conhecido dos irmãos, aonde vai ser destaque aqui, irmãos, pelo menos dois personagens, Pedro e Cornélio. Só que quando nós olhamos pelas entrelinhas, nem Pedro e nem Cornélio são os personagens principais desse texto. O personagem principal aqui, irmãos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só de Atos 10, mas como também de toda a Bíblia, de toda a história. Ele é o personagem fundamental, ele é o personagem principal. Sem ele, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Eu quero apresentar esse texto, refletir acerca de missões com os irmãos. Eu quero apresentar aqui Deus trabalhando nas entrelinhas mais uma vez. Quando nós pegamos esse texto, nós percebemos que Deus ele vai trabalhar na vida daquele que vai pregar a palavra de Deus. Mas não somente naquele que vai pregar, mas também naqueles que vão ouvir a palavra de Deus. Nesse texto, nós aprendemos que Deus trabalha na vida daquele que prega e na vida daquele também que ouve a palavra de Deus. Então, nessa noite, meus irmãos, que nós possamos ser trabalhados pelo Espírito Santo nessa reflexão da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é um texto muito interessante, onde vai destacar um personagem chamado por nome Cornélio. Do 10, verso de número 1 a seguir, vai dizer assim: E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Quero trazer alguns detalhes para os irmãos entender. Olha quanta coisa a Bíblia vai dizer sobre esse homem chamado Cornélio. A Bíblia diz, a partir do verso de número 1, que havia em Cesareia o que? Um homem. Quando eu estava lendo o texto essa tarde, eu achei interessante o autor descrever sobre isso, que havia um homem. O texto não vai dizer que havia um menino, o texto não vai dizer que havia uma criança, o texto vai dizer que havia um homem. Quando nós falamos da palavra homem, homem é aquele que sabe o que quer. Pois o próprio apóstolo Paulo vai dizer: não seja como meninos que são levados por qualquer vento de doutrina, seja homem, oh glória.
A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse homem, ele é um centurião. Os irmãos conhecem, ali era um homem de autoridade. Um homem que controlava ali, um dos maiores cargos militares do governo romano naquela época. Centurião, da corte chamada italiana. Aqui, irmãos, está dando as características profissionais dele. Não foi fácil chegar naquele nível. Só que é interessante que Cornélio, ele não para por aí. Ele estava no seu nível profissional mais alto, mas ele não se rendeu ao governo romano. Ele não se rendeu ao império romano. Esse homem centurião, ele estava prestes a se render ao governo de Deus sobre a vida dele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo. Olha quanta coisa, irmãos, esse texto vai ensinar para mim e para você nessa noite. Piedoso, temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Lembrando, irmãos, que ele ainda não era um salvo em Cristo Jesus. E olha quanta coisa ele fazia. Piedoso, temente a Deus, fazia esmola e orava continuamente. Isso aqui serve de um alerta para mim e para você. É possível sabermos a liturgia, é possível orar, é possível ser piedoso e mesmo assim não conhecer Deus de fato. Muitas vezes, irmãos, a gente conhece a liturgia, mas não conhece o Deus que está por detrás da liturgia. Nós percebemos nesse texto agora Deus trabalhando na vida de Cornélio. Só que ele não para por aí, irmãos, ele fazia contínua oração a Deus. Só que, permita-me trazer para os irmãos, parece que quanto mais Cornélio fazia e buscava, parece que nada acontecia. Quanto mais Cornélio orava e buscava, parecia que as coisas não rompiam na vida de Cornélio. Eu não sei se já aconteceu isso com você, não sei se já aconteceu isso com alguém, mas parece que tem vezes que a gente faz e Deus parece que não responde. Parece que a gente ora e parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Só porque você não está vendo, não significa que Deus não está trabalhando ao seu favor. Glória. Vou repetir, você pode não estar vendo, você pode estar ali como Cornélio orando continuamente não vendo, mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Deus vê, Deus responde, Deus escuta a oração. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, ainda no verso de número 3, que eu achei lindo demais. Cornélio orando. A Bíblia diz no verso 3 que um anjo de Deus se dirige a ele e vai dizer, Cornélio. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos, entender isso. O anjo de Deus aparece diante dele e vai dizer, Cornélio. Por que isso é interessante, irmãos? Porque o anjo, quando se aproxima dele, não vai chamar ele pelo cargo que ele ocupava, não vai chamar ele assim, ó centurião, não vai chamar ele assim, ó soldado, não vai chamar ele de trabalhador de Roma, não, vai chamar ele pelo nome. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus não vai te chamar pelo cargo que você tem na tua empresa. Deus não vai te chamar de líder. Deus não vai te chamar de gerente. Deus não vai te chamar de proprietário. Ele vai te chamar pelo teu nome. Ele conhece o teu nome. O que está escrito no livro da vida é o teu nome. Oh, glória a Deus! Ele se apresenta diante de Cornélio e vai dizer, irmãos, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido perante a memória de Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Para quem pensava que Deus não estava vendo ou tomando providência, Deus manda um anjo para dar um recado para ele, para dizer, olha, as tuas orações e as tuas esmolas, elas têm subido diante da memória de Deus. Só que esse texto no verso de número 4, irmãos, ele mexe num assunto delicado. Qual assunto? Oferta. Qual assunto? Esmolas. A Bíblia vai dizer, irmãos, no verso de número 2, que ele dava esmola para o povo. Sabe o que é isso, irmãos? Ele não fazia distinção para quem ele estava ofertando. Ele abençoava o povo. Ele via alguém que estava necessitado, ele abençoava.
Permita-me abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, irmãos, nós somos seletivos. A gente quer ajudar quem a gente quer. A gente quer cumprimentar quem a gente quer. Mas Cornélio, que não era nem um crente ainda, está ensinando para mim e para você. Ajuda o povo. Estende a mão para o povo. Abençoa o povo. Ah, mas acontece que eu não gosto dele, eu não gosto dela. Abençoa o povo. Se tem alguém necessitado, se tem alguém precisando de você, está aí a oportunidade. Estende a mão para aquele que está necessitado. Verso de número 4, irmãos, a Bíblia vai dizer, o anjo melhor dizendo, olha, as suas ofertas estão subindo perante a memória de Deus. O que é isso, meus irmãos? Perceba, muitas pessoas que ainda não têm um entendimento vão dizer, eu não dou oferta. Por que você não dá oferta? Porque vai enriquecer ministério, porque vai enriquecer pastor, porque vai enriquecer o homem. Mas a Bíblia está dizendo que a oferta que Cornélio dava, por mais que era para um homem, ela subia perante a memória de Deus. Não vou falar de novo. Por mais que era o homem que recebia, por mais que era o homem que pegava aquela oferta, o anjo está dizendo, quem está recebendo é Deus. Quem está recebendo é Deus. Oh glória! Então perceba o texto, irmãos. O dinheiro, a oferta, não é só algo material, mas também é espiritual. Quando você oferta, quem recebe é Deus. Oh glória! E tem pessoa que vai dizer assim, ó, não, mas eu faço tanto, eu dou tanto e nada acontece. Talvez seja porque ela não está subindo. A Bíblia vai dizer, irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele estava do lado da Arca da Aliança, onde eles lançavam as suas ofertas. Então Jesus vai chamar um dos dele para dizer, olha, aquela viúva, ela ofertou mais que todos os que estavam aqui. Por que ela fez isso? Ela só deu 2 moedas, irmãos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, as 2 moedinhas dela subiu. Não, vou falar de novo. As 2 moedas que ela deu, olha que ali tinha gente de dinheiro, irmão. Ali tinha gente que tinha condição. Mas Jesus falou, a moeda dela subiu. Oh glória! João Paulo, mas como que eu faço para minha oferta subir? Paulo vai dizer, cada um contribua segundo o propósito do coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que faz com alegria. Vou dizer de novo, Deus ama aquele que faz com alegria. Vou falar de novo, Deus ama aquele que faz com alegria. Pergunta para o teu irmão aí, a tua oferta está subindo ou ela está ficando aqui? Ô glória! Pode perguntar para ele, irmão, a tua oferta está subindo ou está ficando aqui? Louvado seja Deus. Então perceba Deus trabalhando agora com Cornélio, trabalhando no coração dele. Deus chega, o anjo aparece, chama ele pelo nome, fala que a oração estava subindo. Agora ele vai dizer assim, ó, vai chamar Pedro. Interessante que o anjo podia chegar diante dele e falar tudo o que ele precisava ouvir. Mas ele vai dizer assim, olha, vai chamar Pedro. Olha a responsabilidade que nós temos, irmãos, por pregar a palavra. O anjo podia dizer, o anjo podia falar, mas ele fez questão, não, vai chamar Pedro. Vai chamar Pedro para pregar, vai chamar o pescador de almas para pregar, oh glória. Sabe por que Deus falou isso, irmãos? Porque Jesus, Ele não morreu por causa de anjo. Jesus, Ele morreu por causa de você. Jesus, Ele morreu por causa de mim. Somos nós que temos que ir e pregar a palavra de Deus, oh glória. Mas olha o detalhe do texto, meus irmãos. O anjo fala assim, vai buscar Pedro, pastor Nilton. Mas onde estava Pedro? Pedro estava em Jope. Irmão, olha como que Deus é maravilhoso. Entende isso? Quando eu comecei a ler isso aqui, irmãos, eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque Deus, Ele sabia o nome do centurião, William. Vou repetir, Deus sabia o nome do centurião. E também sabia o endereço de Pedro. Não, vou falar de novo. O mesmo Deus que sabe o nome do centurião é o mesmo Deus que sabe o endereço aonde encontrar Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você, dar glória a Deus nessa noite. Deus sabe o teu nome, Deus sabe teu endereço, Deus sabe a situação que você está passando. Deus sabe, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o nome de todo mundo aqui, mas eu tenho certeza que Deus sabe. Deus sabe teu nome, Deus sabe onde você mora, Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe do que você está precisando, Ele sim sabe.
Ele manda, irmãos, agora chamar Pedro. É interessante que agora Deus trabalhou em Cornélio, agora Ele vai trabalhar em Pedro. O Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro. Os irmãos conhecem o desenrolar da história. Os irmãos sabem que Pedro, ele estava orando, e ele tem uma visão, um lençol desce, os irmãos conhecem bem a história. Aí Deus fala para ele assim: ô Pedro, vai lá. Ô Pedro, mata e come. E qual foi a resposta de Pedro, irmãos? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Sabe o que eu acho lindo aqui, Edivaldo? Pedro não queria, mas Deus queria. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. O homem pode até não querer, mas não importa o que o homem quer ou deixa de querer, o que importa é o que Deus quer. Não, vou falar de novo. Pedro falou, não vou, mas Deus queria, porque Deus tinha algo na vida de Cornélio. Ei, a Bíblia vai dizer, operando Deus. O homem pode não querer, o homem pode não dar oportunidade, o homem pode desprezar, o homem pode tentar puxar o tapete, o homem pode falar mal, mas Deus está dizendo, eu tenho um projeto na vida de Cornélio, e quer você queira ou não, Pedro, eu vou cumprir na vida dele. A Bíblia diz, irmãos, que Deus agora está trabalhando naquele que vai pregar. Nós estamos falando de Pedro, não era qualquer um, irmão. Era Pedro, o que falou que Jesus é o Cristo, o que andou sobre as águas. Ele falou, não vou, de maneira nenhuma. Aí Deus responde dizendo assim, olha, não faças tu comum e impuro aquilo que Deus purificou. Sabe o que eu acho maravilhoso aqui, irmãos? A partir do momento que Deus começa a trabalhar, não é mais comum. A partir do momento que Deus começa a pôr a mão, não é mais comum. A partir do momento que Deus começa a fazer a obra, aquilo não é mais comum. Muitas vezes o inimigo, ele joga dardo, ele joga seta. Foi falado aqui sobre desculpas. O inimigo fala, não vale a pena ir, não vale a pena fazer, não vale a pena, você não vai conseguir. Mas Deus está dizendo, a partir de agora, não é mais comum. Aquilo que Deus purificou não é de qualquer jeito. Aquilo que Deus purificou é porque Ele tem propósito. Eu posso fazer uma comparação aqui, irmão, se é que posso fazer. A Bíblia vai dizer que Deus trabalha em Cornélio. O anjo aparece e vai dizer para ele assim, olha, vai chamar Pedro. Só que quando Deus vai trabalhar na vida de Pedro, Ele fala assim, vai pregar para Cornélio. Se a gente olhar o verso 16, vai dizer que aconteceu isso por 3 vezes. Quantas vezes, igreja? Sabe o que eu comecei a olhar? Isso aqui é desde muito tempo atrás. Quando Deus falou para Cornélio, vai chamar Pedro, Cornélio foi na hora. Mas quando Deus falou para Pedro, Pedro, vai pregar para Cornélio, ele falou, não vou. Nós estamos falando, irmão, do apóstolo Pedro. Deus falou, vai, ele falou, não vou. Sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? Tem hora que é mais fácil mexer com o novo convertido do que aquele que é velho. Não, agora não tem glória a Deus, mas eu entendo isso aqui, irmãos. Tem hora que se você falar para o Cornélio vai buscar Pedro, é para já. Cornélio vai chamar ele, eu vou, aonde que ele está, eu vou buscar. Mas quando foi falar com Pedro, teve que dar visão, teve que explicar, teve que agradar, teve que fazer. O Espírito Santo teve que ir e falar assim, vai, não vai duvidando. Tem hora que é assim, é ou não é, irmãos? Tem hora quando fala com o novo convertido, ele age na mesma hora, irmão. Mas com aquele que era o coluna da igreja, irmão, aquele que era para dar o exemplo, aquele que era para fazer, não foi. Quantos Cornélios tem por aí, irmãos? Quantos Cornélios tem por aí afora, sedentos por uma palavra, uma só, irmãos? E quantos Pedros estão aí, não querendo ir, achando que é impuro, achando que não é digno, irmão? Se Deus alcançou uma pessoa como eu, por que Ele não pode alcançar outra pessoa lá fora? Oh, glória a Deus! Não faças tu como um impuro aquilo que Deus purificou. E agora, irmão, verso 19. Verso 19 vai dizer o seguinte, olha só, irmãos, que lindo. E eis que 3 homens te buscam. Não, só quem é espiritual vai entender isso. Tem 3 homens lá e eles querem você. Tem 3 homens lá e ele quer a tua casa.
Tem 3 homens lá e ele quer a tua família. Tem 3 homens lá e eles querem fazer uma obra no teu ministério. Tem 3 homens lá, irmão, sabe de quem eu estou falando? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem algo na tua vida, ele tem algo na tua casa, ele tem algo na tua família. E olha que interessante, irmãos, olha aqui que vai acontecer no verso 22, olha como Deus trabalhou na vida de Cornélio, que ainda não era convertido. Ele pediu para que chamasse Pedro. Humildade, pastor Donizete. Olha só, irmãos, Cornélio era centurião, ele tinha autoridade, ele podia mandar buscar Pedro de qualquer jeito, mas ele foi pedir, ele foi chamar, irmãos. Vê se Pedro pode vir, oh glória. Irmãos, quando Deus começa a trabalhar no coração da pessoa, é mansidão, Juliano. É mansidão, oh glória. É mansidão, meu Deus. Ele tinha autoridade, irmão, e preferiu usar de humildade. Só que, enquanto Deus estava mandando buscar Pedro, o que Cornélio estava fazendo? Estava parado? Não, irmão. Ele não estava parado. Verso número 24, vai dizer, Cornélio e os que estavam esperando, tendo já convidado os parentes e amigos mais próximos, amigos íntimos. Ele não ficou de braços cruzados esperando Deus fazer, irmãos. Ele foi evangelizar, ele nem sabia que era isso. Ele falou, não, vamos lá para casa. Imagina comigo, entra na história comigo, irmãos. Imagina Cornélio chamou, nós vamos lá em casa. O que vai ter lá, Cornélio? Vai ter churrasco? O que vai ter lá, Cornélio? Vai ter um almoço? Vai ter uma festa? Não, vai ter um negócio lá. Um homem de Deus vai lá trazer uma palavra para nós. Nós vamos lá orar, nós vamos buscar a presença. Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Em outras palavras, irmãos, sabe o que Cornélio estava fazendo? Entende isso aqui? Cornélio, ele estava preparando o ambiente. Isso aqui é fundamental para o culto acontecer, irmãos. Ele estava preparando o ambiente. Pedro não tinha nem chegado e ele já estava orando. Ele já estava pedindo a misericórdia de Deus. Ele já estava falando, irmão, pensamento meu. Ele estava falando assim, Deus, fala comigo. Deus, eu preciso de uma palavra. Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, eu preciso do Senhor. Meu Deus, irmãos. Ele preparou o ambiente. E muitas vezes, irmãos, hoje a gente não prepara o ambiente. A gente não prepara, irmãos. Muitas vezes a gente quer que chegue aqui e joga a responsabilidade naquele que vai louvar. Joga a responsabilidade naquele que vai pregar. Mas e o ambiente? Quem prepara somos nós, irmãos. Deixa eu te dizer algo, o culto não começa aqui, o culto começa lá na tua casa. Oh glória, deixa eu falar de novo. O culto começa lá na tua casa, como o salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram vamos. Ei, o salmista estava dizendo assim, eu já saio da minha casa adorando, eu já saio da minha casa pedindo a misericórdia, eu já saio da minha casa dizendo, Deus, fala com o teu servo, fala comigo. É uma só palavra, a história muda. É uma só palavra, o milagre acontece. É uma só. Ele sai da casa dele preparando, irmão. E muitas vezes a gente não sai de casa preparando. A gente senta aqui, cruza os braços e quer que Deus fala. Muitas vezes sai de casa, irmão, discute com a esposa, discute com os filhos, chega brigando, chega aqui e quer que Deus fala. Mas Cornélio não esperou de braço cruzado, irmão. Cornélio preparou o ambiente. Oh, glória. Irmão, o ambiente estava tão preparado, o ambiente estava tão cheio da presença, que quando Pedro chegou no verso 34, ele abriu a boca e falou, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, Pedro ficou de boca aberta, irmão. Na sinagoga não tinha isso. Lá onde eles estavam não tinha isso. Mas quando ele chegou e viu o ambiente, irmão, ele falou, irmão, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Ele foi lá, irmãos, trabalhar em Cesareia. Também foi trabalhar em Jope. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. O mesmo Deus que trabalha em Cesareia também trabalha em Jope. Não, vou repetir. O mesmo Deus que trabalhou lá em Cesareia também trabalha em Jope.
O mesmo Deus que trabalhou com o judeu apóstolo, também trabalhou com o centurião gentil. Oh glória! O mesmo Deus que trabalha aqui na igreja sede, também está trabalhando lá no Vila Menezes, lá do outro lado. O mesmo Deus que trabalha aqui, também trabalha lá no Country Club. O mesmo Deus que trabalha aqui, também trabalha lá no Itamaraty, mano. O mesmo Deus que trabalha aqui, também trabalha no Santa Rosário, também trabalha no IP. Não vou melhorar para você dar glória a Deus. O mesmo Deus que trabalha aqui, também trabalha na tua casa. O mesmo Deus que trabalha aqui, também trabalha na tua empresa. O mesmo Deus que trabalha aqui, também trabalha no meio dos seus. O mesmo Deus que trabalha aqui, irmão. Eu sirvo um Deus que ainda trabalha. Sabe o que Jesus fala? Se meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Meu Deus, irmãos. Pedro chega e começa a pregar, irmãos. Olha como Deus trabalha. Ele começa a pregar, só que quando Pedro chega, ele não chega cheio de si, irmãos. Cornélio se prostra diante dele. Isso aqui, irmãos, é um detalhe que eu achei tremendo. Quando Pedro chega, Cornélio se prostra. Aí Pedro já levanta ele e fala, não. Eu fiquei imaginando assim, e se Cornélio soubesse o bastidor de Pedro? E se Cornélio soubesse que Pedro nem queria ir? E se Cornélio soubesse que Pedro chamou eles de imundo? Ele não ia receber tão bem, né, irmãos? Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente faz. Ele chega, Pedro começa a pregar. E o que Pedro vai pregar, irmãos? Pedro vai pregar a tradição dos anciãos? Não. Pedro vai falar sobre Shabat? Pedro vai falar sobre circuncisão? Não. Verso de número 36, Pedro vai pregar: Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Não, irmão, Pedro não chegou cheio de si falando assim, seu Cornélio, eu andei sobre as águas, eu fiquei com Jesus, eu falei que Jesus é o Cristo. Não, irmãos, o que interessa é Jesus Cristo sobre a tua vida. Irmãos, aqui o muro é derrubado. Foram séculos e séculos, irmãos, de rejeição, séculos e séculos de preconceito. O judeu não batia com o samaritano, quanto mais com o gentil, irmãos. Irmãos, pensamento meu, se no final dos evangelhos o véu se rasga, aqui o muro cai, irmão. Não, vou falar de novo. No final do evangelho o véu rasgou, aqui Deus derrubou o muro da ignorância. O lençol não se tratava de alimentação, o lençol se tratava de que ninguém mais é impuro diante da presença de Deus. Aquilo que ele... A Bíblia vai dizer que Pedro começa a pregar, irmãos, e ele vai pregar sobre Jesus Cristo, Senhor de todos. Aqui, irmão, vai se cumprir o que Deus falou lá para Abraão, lá atrás. Em ti serão benditas todas as nações. Foi preciso chegar até aqui, irmãos, para o evangelho ser aberto. Se não fosse aqui, irmãos, talvez eu e você nem estaríamos aqui, irmão. Se fosse o preconceito do judeu por Pedro, ele não ia. Mas Deus queria, irmãos. Deus tinha um negócio na tua vida. Deus tinha um negócio com você, oh glória. Ele continua pregando, e ele vai dizer assim no verso 39, o qual mataram, penduraram no madeiro. Olha a pregação de Pedro, irmão. A pregação de Pedro era sobre Jesus. Vamos falar de Jesus, vamos parar de falar de nós, irmão. Oh glória. A Bíblia vai dizer que penduraram ele no madeiro, verso 40, e este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Sabe o que estava acontecendo aqui, meus irmãos? Ele estava pregando sobre Jesus, aquele que veio, irmãos, aquele que abriu mão da sua glória, aquele que habitou entre nós, aquele que verteu o sangue na cruz do Calvário, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele veio, irmãos, por mim e por você. Olha a pregação de Pedro, irmãos, oh glória. Para quem não queria, irmãos, olha o que aconteceu. Olha quando Deus quer trabalhar, irmão. Olha como a situação muda. Quando Deus quer trabalhar, irmãos, oh glória. Ele continua pregando, irmãos. Verso número 43, ele vai dizer assim: todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome.
Irmão, eu vou ler de novo. Todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, Jesus Cristo, o Senhor de todos. Esse nome tem poder, irmão. Jesus Cristo, o Senhor de todos. Aqui, irmãos, Deus está mostrando, como Paulo vai escrever: não tem judeu, não tem circuncisão, não tem grego. Não, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia vai dizer, irmãos, verso de número 44, olha que lindo é o verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você consegue entender isso, irmãos? Enquanto Pedro estava pregando, o ambiente, irmãos, estava tão cheio da presença, que o Espírito Santo não esperou Pedro terminar, irmãos. Vou repetir, o ambiente estava tão cheio, estava tão carregado, eles prepararam tão bem o ambiente, que o Espírito Santo falou: quer saber, eu não vou esperar Pedro terminar não, vou descer lá e vou fazer um milagre. Eu não vou esperar Pedro, não, eu vou descer lá e vou operar na casa dele, eu vou operar um milagre na casa dela, eu vou fazer a diferença. Sabe o que é lindo aqui, irmão? O Espírito Santo é como Jesus falou: o vento sopra onde quer. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, não é circuncisão, não é incircuncisão, não, irmãos. Jesus Cristo é tudo em todos, como Paulo bem escreveu. O Espírito Santo não esperou Pedro. E sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Pedro não fez apelo. Pedro não pediu para levantar a mão. Pedro não chamou ninguém para frente. O Espírito Santo falou: não vou esperar a mensagem acabar, eu vou descer lá e vou fazer um milagre. Prepara o ambiente, irmãos, porque tem milagre chegando para a tua vida. Começa a preparar o ambiente, irmãos. Olha o texto dizendo, Pedro ainda essas palavras, o Espírito Santo falou: não, é agora que eu entro na casa dela, é agora que eu entro com providência, é agora que eu entro com cura, é agora que eu entro com libertação, é agora que eu tiro o filho das drogas, é agora que eu abro porta, é agora que eu mudo a história, é agora que eu faço o milagre. Oh, glória. Irmão, o vento sopra onde quer. Que o vento do Espírito Santo possa soprar nessa casa, nessa noite. Não só nessa casa, irmãos, como Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sopra aonde Ele quer. Oh, glória. E os fiéis, irmãos, que era da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam. Oh, glória. Eles falaram assim: mas peraí, eles receberam mesmo do que nós. Irmão, quando o Espírito Santo vem, irmão, não tem coração duro que não seja quebrantado. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, irmão, não tem ignorância que não seja desfeita. Deus, irmãos, Ele vai trabalhar no coração daquele que vai receber a palavra, mas também trabalhar no coração de Pedro. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles, cumprindo aquilo que está escrito lá em Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Outra lição que nós tiramos aqui, irmão, de Pedro: muitas pessoas, irmãos, alguns vão dizer assim: mas se eu pregar o fogo não cai, mas se eu não cantar as coisas não acontecem. Irmão, se o Espírito Santo não esperou nem Pedro, quem dirá eu? Não, eu vou falar, se o Espírito Santo não esperou nem o apóstolo Pedro, que ganhou 3.000 almas na primeira, irmãos, imagina se ele vai esperar eu. Imagina, irmão, o Espírito Santo, ele tem pressa, como foi falado aqui nessa noite. Nós não tem mais tempo, irmão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, porque Deus, irmãos, Ele está trabalhando naquele que está sedento, mas Ele também está trabalhando em nós, que muitas vezes somos como Pedro e não queremos ir, porque Deus, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. E pode alguém rejeitar a água para estes que receberam o Espírito Santo como nós? Olha aqui, irmãos, Jesus, Ele vem quebrando tudo, irmãos, tudo quanto é barreira. Irmãos, imagina ali em Êxodo, Deus tirando o povo com mãos fortes do Egito. Aqui Deus usa as mãos para derrubar toda a ignorância, para derrubar tudo aquilo que não provinha dEle, para derrubar tudo aquilo, irmãos, todo tipo de preconceito. Você imagina que um centurião romano, ele tinha um salário altíssimo. E qual era o salário de Pedro como pescador? Baixíssimo. Na verdade, Pedro nem pescava mais, irmão, nem tinha salário.
Só que o evangelho, ele vem para nivelar, irmãos. Oh, glória. Deus trabalha tanto numa pessoa que é abastada, tanto numa pessoa que tem condição, como uma pessoa que ganha pouco. Ele não faz acepção, irmão. Não é, falo de novo, a circuncisão, a incircuncisão, não, ele não faz acepção. Paulo vai dizer, não é macho, não é fêmea. Paulo não vai dizer assim, irmãos. Ele trabalha independente das nossas circunstâncias. Ele não faz acepção. Pode ser irmão bonito, pode ser feio, pode ser branco, preto, pode ser irmão pobre, rico, pode ser irmão judeu, pode ser gentil. Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é nivelado. Sabe como, irmão? O evangelho é nivelado quando Jesus é pregado com autoridade. Você imagina, irmãos, um oficial romano do mais alto escalão sentando na mesma mesa que um pescador. É isso que Deus faz, irmão. De mim eu posso falar, eu ganho um pouco mais de 2.000, irmãos, por mês. Tenho certeza que tem muitos irmãos e muitas irmãs que ganham muito mais. Mas o evangelho nivela. Ele faz eu e você sentar na mesma mesa. É um só Deus, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só causa, irmão. O vento sopra onde quer. Eu quero orar, irmão, sobre a tua vida nessa noite. Se coloca de pé, irmãos. Fica essa palavra no seu coração. O vento sopra onde quer, irmãos. Não depende, irmãos, só do pregador, irmãos. Depende de nós prepararmos o ambiente para Deus fazer um milagre na nossa vida. Vamos orar todos juntos nessa noite, Pai. Mais uma vez te damos graça nessa noite, Senhor Deus, por sermos ministrados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, onde Ele tem liberdade. E nessa noite, não só nessa noite, mas Ele também tem liberdade aqui, Senhor. Venha sobre nós com Teu Espírito Santo. Venha curar, venha libertar, venha tirar, Senhor, toda a ignorância, todo o preconceito. O Senhor não faz acepção de pessoas. O muro, Senhor, foi derrubado, irmãos. O muro, Senhor Deus, o Senhor derrubou a partir do Teu sangue vertido lá na cruz do Calvário. O Senhor nos ensina não a ser como Pedro, Senhor, não a não querer fazer, Senhor, mas que nós possamos ter a ousadia de pregar a Tua palavra, quer seja para gentil, quer seja para aquele que está lá fora, mas também que nós possamos ser ministrados. Nós que estamos aqui dentro também precisamos aprender da Tua palavra, Pai. Espírito Santo, vem nos conceder uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia da Tua presença, porque o culto não acaba às 8h30, o culto só acaba quando você para de adorar. Permita que o culto venha durante a semana, Senhor Deus, para que nós possamos chegar aqui na terça, para que nós possamos chegar aqui na quinta, na sexta, no sábado, cheio da Tua presença, aonde o Senhor vai manifestar e operar a Tua glória, como o Senhor operou no meio dos gentios. Pai, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, e ainda vai continuar fazendo sobre a casa de cada irmão aqui, Senhor, sobre aqueles que não puderam vir, sobre aqueles que estão, Senhor Deus, internados em hospitais. Eu quero aproveitar a oportunidade, Deus, para orar sobre a vida de cada missionário, sobre cada missionária, Senhor, sobre cada um que talvez esteja passando alguma dificuldade, sobre a vida de cada um que talvez, Senhor, esteja passando por perseguição. Entra, Senhor, com as Tuas boas mãos estendidas e faz um milagre. Senhor, continua abençoando a nossa igreja aqui sede, Senhor, pastor Paulo, cada irmão, cada irmã, cada departamento, cada obreiro, Senhor, os músicos, Senhor, as irmãs do círculo de oração, a juventude, cada diácono, cada um, irmãos. Continua, Senhor Deus, abençoando. Continua, Senhor, fazendo a Tua obra. É assim que nós oramos, crendo no Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.